Oi, gurias, tudo bom? Então, assim, a maquiagem de hoje, ela é uma maquiagem inspiração, tá? Eu vi uma foto no Facebook há um tempo atrás, que é da Cami Vieira, que ela é aqui de Caxias, a maioria deve conhecer, tá? Que ela faz essas peças lindas aqui, ela tem um ateliê de acessórios e ela lançou uma coleção nova, que o nome é Jardim Secreto. E ela colocou umas fotos lindas, assim, eu vi, quando eu vi as fotos, assim, na hora da edição, eu vou ter que fazer uma maquiagem inspirada nessas fotos. Tá, então eu vou passar pra vocês tudo direitinho ali as fotos pra que vocês consigam ver, tá? Claro que assim, eu fiz uma adaptação do que foi usado na foto, tá? Eu realmente usei ela como inspiração, eu não fiz a reprodução da foto. Tanto que assim, eu não sei quais são os produtos que ela usou, cor de batom, sombra, nem nada disso. Eu fiz exatamente o que eu digo pra vocês fazerem em todos os vídeos. Façam uma adaptação da maquiagem que vocês viram. Não é porque vocês não têm aquele batom, não tem aquela sombra que vocês não possam fazer parecida, tá? Então eu vou deixar tudo aqui embaixo. O endereço ali do Facebook da Camila, tá, gente? As peças dela são lindas e ela entrega pra todo o Brasil, tá? Então vocês podem conversar com ela, tudo direitinho. Tem as fotos, que ela é muito querida. Queria deixar um beijo pra ela. Beijo, Camila! E vamos lá acompanhar esse tutorial, então espero muito que vocês gostem. Então se você quiser saber como faz essa maquiagem, é só continuar assistindo. Eu comecei fazendo minha pele hoje de uma forma diferente, tá? Normalmente eu usava base, assim. E hoje eu vou usar esse BB Cream aqui da L'Oreal, ó. Que ele teria, assim, uma textura um pouco mais leve. Só que o que eu faço quando eu vou usar ele à noite, eu preciso de uma textura um pouquinho melhor? Eu aplico duas camadas. Então eu pego esse pincel, normalmente eu uso esse pincel aqui, ó, pra aplicar. Esse tipo de pincel aqui. E aí eu coloco um pouquinho na mão, faço assim e vou, ó, eu só vou dando batidinhas, eu não fico espalhando ele. Eu só vou dando batidinhas quando eu preciso de uma cobertura maior. Tá, então eu apliquei pra fazer a pele esse aqui, eu não apliquei nenhum pó, porque com essa base eu acho que não precisa aplicar pó, tá? Pelo menos na minha pele. Então, como que eu fiz a base pro olho, tá? Eu só apliquei aquele BB Cream aqui, eu não apliquei pó, não apliquei blot, não apliquei nada embaixo. Só que hoje, pra conseguir fazer esse delineado, eu vou ensinar uma técnica um pouquinho diferente, tá? Que vocês podem usar até nos outros vídeos também, que vai facilitar bastante quando vocês forem fazer maquiagem. Então, gente, essa técnica pra conseguir fazer o delineado retinho e até o esfumado é aquela do micropor. Já acho que já é bem conhecida, tem bastante gente que faz no YouTube, até tem uma blogueira que ela praticamente faz todas as maquiagens dela usando o micropor, tá? Então vocês podem adaptar em qualquer maquiagem que vocês forem fazer que tiver o delineado. E se não tiver o delineado, vocês conseguem fazer o acabamento com ela, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um micropor normal. Então vocês vão pegar o micropor, ó, normal, aquela fitinha, tá? Eu normalmente quando eu faço eu tiro mais ou menos um tanto assim, eu corto e eu gosto de cortar ela no meio, tá? E eu já tenho uma que eu já deixei cortadinha porque eu já fiz o outro olho. Então o que a gente faz? A gente sempre vai, pra tirar um pouquinho dessa cola que ela tem, a gente sempre coloca um pouquinho assim na mão, ó, e tira. Senão depois quando a gente for puxar do olho, essa pele é muito sensível e vai machucar. Então vocês podem fazer assim, ó, pra tirar um pouquinho da cola, tá? Então aí vocês vão ter que fazer o seguinte, eu sempre, quando eu uso essa técnica do micropor, vocês sempre vão fazer os dois, né? Pra que vocês consigam enxergar direitinho, tá? Então eu aplico o micropor num e aplico o micropor no outro e faço os dois olhos juntos, tá? Eu vou aplicar ele sempre dependendo de como a gente quer fazer o delineado, tá? Mas vocês vão aplicar sempre, ó, quando eu vou pintar a parte de baixo do olho, que nem eu fiz nos outros vídeos, eu aplico o micropor um pouquinho mais abaixo, aqui ó, dos cílios inferiores, para que depois a gente tenha um espaço de juntar o delineador com aquela parte que a gente fez esfumado embaixo. Mas como aqui a gente não vai fazer praticamente nenhum esfumado, então eu vou colocar ele bem rente, ó. Vou colocar ele bem rente, com aquela linha dos cílios inferiores, ó. E aí vou deixar ele mais ou menos na mesma altura. Então, praticamente, como deu pra ver, ela não tem quase côncavo, né? E ela não tem praticamente nada, assim, pintado.
Mas como é uma maquiagem de inspiração, então eu resolvi adaptar algumas coisas, até porque eu não tenho nem ideia do que foi usado naquela maquiagem, tá? Então eu vou usar pra fazer o côncavo a sombra a marrone, da Quem Disse Berenice, que é aquela que eu já usei nos outros vídeos, tá? Ela é uma sombra um pouquinho mais clara, não é aquela sombra mais escura que eu fiz a substituição pela Cinnabar. Ela é um tomzinho um pouquinho mais claro, tá? Eu vou aplicar ela com esse pincel aqui bem fofinho, ó. Esse aqui é o da Revlon, aqueles bem fofinhos, ó, esse aqui é bem fofinho. Eu vou usar esse aqui pra marcar o côncavo, tá? Então a gente vai marcar o côncavo aqui do canto externo até quase no canto interno, tá? Nessa partezinha aqui, ó, da pálpebra móvel, eu optei por usar essa sombra aqui, que é a Nudite, da Quem Disse Berenice também, ó. Que ela é um tomzinho mais clarinho, assim, ela é cintilante, mas ela não fica tão forte no olho. Dá pra ver que ela não fica muito forte, ó. Então eu vou aplicar com esse pincelzinho fofinho aqui, esse aqui é o da Avon, ó. Pincelzinho pra sombra, normal, pode ser com o dedo também ou até com a esponjinha. Então eu vou aplicar um pouquinho só na pálpebra móvel, ó. Vou só dando batidinha, né? E aí logo aqui abaixo da sobrancelha eu vou aplicar esse tomzinho aqui, ó, que é um tomzinho meio manteiga, que é da paleta da Catherine Hill. Ó, vou aplicar esse tomzinho aqui, ó. Esse tomzinho aqui, ó, tá? Mas pode ser qualquer sombra clara. Eu só nos outros vídeos até usei a sombra com um pouquinho de brilho, tá? Que eu usei até aquela da Panvel. Essa aqui não tem brilho, por isso que eu optei por ela, tá? Porque assim, como ela é uma maquiagem mais clara, ela é uma maquiagem assim mais natural, assim, então não é legal colocar brilho, muito brilho aqui embaixo, tá? Então eu vou aplicar ela também assim, ó, com um pincelzinho bem fofinho, ó. Bem fofinho. Esse aqui até não tem nem marca, tá? Então agora eu vou vir novamente com a sombra, aquela Nudite, da Quem Disse Berenice. E aí eu só vou dar uma arrumadinha nela. Gente, esses gritinhos é porque ele, o passarinho tá querendo comida. E como a gente tá gravando, a gente não tá dando muita bola pra ele, ele começa a gritar pra ver se alguém vai lhe dar as minhoquinhas pra ele. Ó, então eu vou vir e vou arrumar essa parte de baixo da pálpebra móvel com aquela parte branca que a gente colocou, tá? A gente só vai dar uma arrumadinha nela, tá? Só pra tirar um pouquinho da demarcação. E agora a gente vai pra parte principal, na verdade, da maquiagem, que é o delineado, né? Que todo o destaque dessa maquiagem tá no delineado, tá? Então, assim, eu vou usar o delineador em gel. Então, você pode usar qualquer um delineador, tá? Que fique bem pretinho. Então, eu vou aplicar com esse pincelzinho aqui, ó. Que é aquele que eu já usei nos outros vídeos, tá? Que ele tem essa parte dobradinha, assim, pra facilitar a aplicação. E o delineador em gel é aquele da Elf, ó, que eu já usei nos outros vídeos. Vou usar o mesmo. Então, assim, como que eu começo aplicando, tá? Eu gosto de aplicar sempre, eu faço um tracinho aqui do cantinho interno, vou até o canto externo, faço essa marcação, tá? Depois eu gosto de tirar o micropore e terminar. Por quê? Quando a gente tá com o micropore, se tu for tentar puxar a pele, ó, a pele não vem. Então fica ruim, assim, às vezes, da gente conseguir acertar, tá? Então eu faço assim. Depois eu vou ajeitando ele, vou engrossando ele um pouquinho mais pra cima.
Então aqui, essa parte de baixo, ela já tá pronta, tá? Então agora eu vou tirar o micropor pra que eu consiga acertar direitinho. Porque quando eu passo, eu gosto de dar uma puxadinha assim no olho, ó, pra conseguir acertar. E eu gosto também de fechar o olho, ó, pra fazer o delineado. E com o micropor eu não consigo, tá? Então a gente vai tirar ele bem devagarinho, ó. Vocês vê que mesmo a gente colocando 2 vezes ele na mão, ó, mesmo assim ele gruda, então por isso que a gente tem que tirar bem a cola. Ó, a gente vai puxar ele devagarinho. E aí agora a gente vai acertando o delineado. A parte de baixo ela vai ficar retinha, ó. Tá? Então agora a gente vai acertando o delineado aos poucos. Uma coisa importante, gente, pra quem usa delineador em gel, tá? Você sempre tem que ir limpando a pontinha porque ela acaba ficando dura, ó. Então toda vez que passa um pouquinho, vai e limpa com papelzinho. Ou se tiver também aqueles sprays pra limpar o pincel também, eu gosto de passar, tá? Eu vou dar uma limpadinha nele e vou continuar aplicando. Daí essa partezinha assim, ela é um pouquinho mais demorada mesmo, porque tem que ir pintando ela e acertando com o outro olho, tá? E tem que fazer ela um pouquinho mais grossa, principalmente se vocês vão usar os cílios postiço, porque senão tu vai colocar os cílios em cima, vai desaparecer todo o delineado de cima. Então, assim, a gente terminou o delineado, tá? Se a gente notar que não ficou igual, esse aqui ficou maior, a gente vai sempre ajeitando o outro lado, tá? Agora, a parte de baixo, que normalmente nos outros vídeos ficou bem marcado, né? Nessa maquiagem praticamente não tem. Mas eu vou aplicar um pouquinho com a mesma sombra marrone, aquela daqui de Esperenice. Vou aplicar com esse pincelzinho aqui da Mary Kay, ó. Eu vou aplicar um pouquinho aqui embaixo, tá? Bem pouquinho. Só pra dar, assim, esse volume aqui nos cílios, tá? Eu vou aplicar bem pouquinho aqui embaixo. E aí eu vou aplicar um pouco de máscara de cílios, tá? Aqui. E máscara de cílios embaixo também, tá? E aí depois eu já vou voltar com os cílios postiços. Bom, então eu já coloquei rímel, tá? Eu usei esse aqui, Big Lashes da Essence. Eu gosto de usar esse aqui na parte de baixo, porque olha, ele já tem aquele formadinho curvado, ó. Então facilita bastante, né? Pra aplicar embaixo. Então eu apliquei em cima, coloquei os cílios postiços e apliquei embaixo, tá? A maquiagem do olho tá pronta, gente. É essa. O que a gente vai fazer agora? Como eu sempre faço, coloco o corretivo depois que eu termino a maquiagem, tá? Então eu vou aplicar o corretivo, eu vou usar esse corretivo líquido da Tracta, tá? O corretivo é sempre bom a gente aplicar nesse sentido, ó. A gente vai colocar sempre assim, em forma de triângulo, tá? A gente vai pegar aqui e vai puxar ele aqui e vai aplicar ele. Então, como se fosse um triângulo, essa parte ele é um pouquinho mais compridinha. Então, a gente vai aplicar um pouquinho, né? Porque eu já falei que esse corretivo aqui é bem danadinho, então a gente aplica um pouquinho e se precisar a gente aplica mais. Com o dedo eu vou espalhando ele. Então, eu apliquei o corretivo, tá? Aí ele fica normalmente com esse aspecto um pouquinho brilhoso, depois ele vai dando uma secadinha, tá? Então, pra fazer o contorno, porque também na foto vocês viram que a impressão que dá é que ela tem a pele bem clarinha, ela não tem contorno nenhum, né? Mas eu usei aquele da Mary Kay, ó, aquele bronzer, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, que diz pó bronzeador compacto, o meu é na cor médio, ó, eu usei ele pra fazer o contorno, tá? Eu apliquei com esse pincelzinho da Mary Kay também,
Então eu apliquei um pouquinho aqui e fiz só esse contorno aqui, ó. Vindo aqui desse canto da orelha até a metade, tá? Bem abaixo do ossinho. Então eu apliquei ele dos dois lados. Vou usar o iluminador, eu vou usar esse aqui, que é o da Naked, esse aqui, o do meio, tá? Vou usar ele com esse pincelzinho aqui, que é da Macrylan, ó, que eu gosto de usar, porque ele é fininho, assim. Então eu vou usar ele como iluminador. Eu vou aplicar ele aqui um pouquinho. E vou aplicar aqui no Czinho também. Deixa eu reaplicar um pouquinho do outro lado. E na foto também dá pra notar que ela não usou praticamente nada de blush, assim, pelo menos que parece. Mas eu vou usar um pouquinho, já que é uma foto de inspiração, né, gente? Eu não tô fazendo exatamente a reprodução. Eu vou usar bem pouquinho esse blush aqui da NYX, que é o Cinnamon, ó, esse aqui. Essa corzinha aqui um pouquinho mais avermelhadinha, ó. Esse aqui é o da NYX. Então eu vou usar ele. Vou usar com esse aqui, com esse Dual Fiber da e.l.f., ó. Vou usar com esse aqui pra aplicar. Bem pouquinho, tá? Só vou passar um pouquinho assim. E vou aplicar bem pouquinho, só pra dar aquele arzinho mais saudável. Na boca, eu apliquei esse batom da Vult, que eu acho que eu já tinha usado em outro vídeo também, que é o 62, ó. Que é esse tom aqui. Eu apliquei ele, tá? Na boca, mas pode ser um batom também um pouquinho mais rosadinho na foto, dá a impressão que o batom dela puxa um pouquinho mais pro rosa. Tá? Eu só vou reaplicar ele. E é isso, a maquiagem tá pronta, tá? Então, assim, quando a gente faz esse tipo de maquiagem que não tem, assim, ela até tem informação no olho, porque ela tem os cílios, ela tem um delineado, mas ela não tem muita sombra. Então, normalmente, quando a gente opta por uma maquiagem assim, a gente tem que deixar a pele bem mais bonita, às vezes até com um ar, assim, com bastante maquiagem, mas que qualquer pessoa ali pareça que tá sem maquiagem, né? Que a pele tem que ficar um pouquinho mais, ela tem que ficar mais perfeita, porque o que vai chamar atenção nessa maquiagem, por mais que tu tenha uma boca colorida e um olho com delineado, é a pele. Então vocês têm que dar sempre um enfoque pra pele, tá? Sempre que o olho tiver um pouquinho com menos informação, a pele tem que estar sempre muito bonita, assim, tá? E aí, a questão da base, tu vai sempre fazer a opção, assim, eu prefiro por uma base que não precise usar pó. Por quê? Porque o pó, ele acaba dando aquele aspecto, assim, da pele mais carregado. Então, se tu consegue usar uma base que tem um acabamento mate, que às vezes tu só coloca um pouquinho de pó aqui na zona T mesmo, a pele fica com um aspecto um pouco mais natural, porque ela acaba ficando com um brilho mais natural, tá? Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar um gostei aqui no YouTube, de se inscrever no meu canal e de me curtir nas redes sociais, tá? Os endereços eu vou deixar tudo aqui abaixo. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau!